Olá, começando mais uma live. Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos para quem vai assistir depois também. Bom, o papo de hoje a gente vai falar da THR, né, que é conhecida como terapia de reposição hormonal, a saúde integrativa, né? O que é tudo isso? Bom, tudo isso a gente vai explicar aqui hoje. E a gente vai experimentar um papo de uma maneira diferente. A gente vai bater um primeiro papo com a doutora Patrícia, ginecologista, mastologista. Ela tem uma abordagem integrativa e também está pós-graduando em ginecologia natural, e ela é nossa colaboradora. E depois vai entrar o Caio Portela, que é um super professor, pesquisador, vice-presidente da CABSIM, que é o Consórcio de Saúde Integrativa no Brasil. Ou seja, o negócio tá bom hoje. Então, eu vou começar chamando a doutora Patrícia. A gente vai começar a falar dessa coisa da terapia de reposição hormonal, que é um grande tabu, um grande vilão, e a gente já sabe que hoje em dia as coisas não são bem assim. E a gente vai comentar um pouco sobre aquele artigo do New York Times que a gente publicou um trecho aqui. O link está lá no nosso site e eu acho que quem está aqui viu. Deixa eu ver se a doutora Patrícia já está aqui. Que eu vou chamar. Paty, já chamei. Ver se você aceita aí a gente. Aceita nós. E também a gente deixou uma caixinha de perguntas, né? Muitas de vocês colocaram. Oiê! Olá, Boa tudo bem? noite! Tudo bem, Camis, querida? Tudo bem, Muito pessoal? bem-vinda! É um prazer e assim um luxo a gente ter você aqui. Ah, que delícia! Eu já te apresentei um pouquinho, mas você já é figurinha carimbada aqui, né? Então todo mundo já meio que te conhece. Já dispensa apresentações, que bom! Paty, eu acho que eu já queria começar começando, sabe? A gente já fez tanta live aqui explicando, e não que a gente não deva continuar explicando, a gente vai continuar explicando cada fase, cada processo, os hormônios, mas eu já queria começar assim de cara. A gente sabe, né, que a terapia de reposição hormonal é vista como a grande vilã, mesmo hoje em dia, muitas mulheres, eu incluída, né, quando a gente começou nosso trabalho juntos, eu como paciente, você como médica, tinha muito receio da terapia de reposição hormonal. Isso tudo não é à toa, né? Tem um porquê, né? A gente já explicou aqui também aquele estudo, eu não vou me aprofundar muito. Mas o que eu queria hoje trazer é que pela primeira vez aquela matéria do New York Times, eu nem acho que ela tenha trazido coisas muito inéditas, Uhum. mas foi a primeira vez que eu vi num único lugar uma quantidade de informação reunida e que contava um pouco sobre a história, né? Desde as bobagens que aconteceram com a urina de égua grávida, né? Até hoje, e o quanto falta um respaldo do que eles chamam, né, de um estudo clássico, para que os médicos fiquem também à vontade, porque parece que hoje fica assim, olha, tá tudo bem, mas no final quem tem que decidir é o médico. Bom, falei demais, vai, pega daí. Ai, Camis, eu adorei essa reportagem do New York Times, até porque eu achei que foi uma chance deles se reportarem, né? Porque a gente já falou várias vezes aqui, mas esse pânico começou quando o próprio New York Times fez uma matéria antes desse estudo, que a gente já falou várias vezes aqui, antes de sair o resultado final, né? Teve uma coletiva de imprensa que os pesquisadores anunciaram que o estudo ia ser suspenso, um braço do estudo ia ser suspenso por aumento de número de casos de câncer de mama e alguns eventos cardiovasculares, alguns casos de trombose e AVC, né? Isso gerou um pânico, foi um desastre na história da medicina, porque houve uma mudança de comportamento muito brusca. Até então, estrógeno era uma coisa que devia ser colocada na água, que trazia um benefício enorme.
e tudo através de estudos observacionais, inclusive, e de repente todo mundo ficou com tanto medo, inclusive a classe médica, né, que não teve tempo de entender os resultados desse estudo e também entrou nessa demonização toda, nesse pânico todo, e de muitas mulheres usando estrógeno, terapia de reposição hormonal naquela época, por volta do ano 2000. Esse número foi caindo muito rapidamente, e rapidamente do céu foi ao inferno. E, e hoje, desde então, né, existe um medo muito grande, tanto das mulheres quanto da classe médica, de prescrever a terapia hormonal. Mas eu achei que foi bacana, porque agora essa reportagem do New York Times trouxe meio um esclarecimento sobre esses vários erros que foram se sucedendo ao longo do tempo. Erros de interpretação do próprio estudo, erro de comunicação, né? Foi um show de má comunicação, erro do desenho do estudo, foram muitos erros que acabaram reforçando, né, essa demonização toda. Mas o que eu achei bacana em relação também a essa reportagem é a normatização do sofrimento da mulher, né? Que também tudo isso acabou acontecendo, talvez, porque somos mulheres, né? Então, essas queixas femininas de TPM, de labilidade emocional, de dor de cabeça, de depressão, de ansiedade, de fogacho, tudo mimimi de mulher, né? Então, queria ver se um homem sentisse tudo isso, tivesse que pedir licença para sair de uma reunião para ir se abanar na janela, ou ficasse com uma secura no pênis, infecção urinária e tivesse uma relação sexual ruim. Será que teria sido assim, né? Então, eu achei essa reportagem muito legal, porque ela acaba abordando muitos contextos, né? E eu acho que só para a gente vamos fazer um contextinho rápido aqui, né? Eu acho que o importante é a gente explicar que quando esse estudo saiu, ele saiu quando ele ainda não tinha sido conclusivo, né? E, na verdade, ele foi feito com mulheres que não eram aptas a participarem desse estudo, porque eram mulheres, na sua maioria, com mais de 60 anos, né? E que não tinham feito nenhuma triagem. Então, eram mulheres diabéticas, mulheres com problemas cardíacos. Então, que a gente até fez um vídeo que a gente brinca, né? É óbvio que ia dar merda, né? Porque... E Tudo ainda mais errado, só com podia dar hormônio, errado. e ainda mais com hormônio de urina de égua grávida, É. né? Ou seja, é A uma gente pode, dose a gente pode até cavalar, né? citar cada um desses erros, que eu falei que foi uma sucessão de erros, né? E isso que você está falando foi um erro do próprio desenho do estudo, porque não selecionaram as mulheres por idade, né? Isso que você falou é super importante. Numa média de idade, elas eram mulheres acima de 63 anos de idade. Hoje, a gente fala que é menos recomendável iniciar a reposição hormonal a partir de 60, justamente pelo resultado desse estudo, porque daí, depois, as revisões, que não foram feitas ali inicialmente, né, mas a melhor avaliação dos resultados trouxe o quê? Que esses eventos, na verdade, eles aconteceram em mulheres mais velhas, principalmente acima de 70 anos, os casos de doença cardiovascular e os casos de câncer de mama também. Essas mulheres, além de serem mais velhas, para iniciar uma reposição hormonal, já eram de alto risco. A americana normalmente é acima do peso, né, inflamada, obesa, já diabética, hipertensa, já com doença cardiovascular em desenvolvimento. Aí você coloca um hormônio que pode sobrecarregar esse organismo já doente. Além de tudo, um hormônio sintético, que hoje a gente chama de remédio de hormônio, porque não é um hormônio igual ao nosso, via oral, que a gente já sabe que inflama mais e que aumenta, sim, um aumento da cascata da coagulação e aumento de risco de trombose. Olha quanta coisa que depois foi revisada e hoje a gente entende. Então, hoje a gente tem muito claro quando que é para dar, quais são as indicações, quando que tem mais risco, quando que não tem. Então, por isso que é muito legal a gente fazer uma avaliação profunda, clínica, daquela mulher, ver se ela tem condições de receber a reposição, porque mesmo quando deu errado, foi bom, porque mesmo naquela época no estudo AI,
mostrou nas mulheres abaixo de 60 anos uma melhora no risco cardiovascular importantíssimo. E a gente sabe que a menopausa é um grande fator de risco para a maior causa de morte entre as mulheres. Qual é? Doença cardiovascular. Então, a gente precisa entender isso, explicar isso para as mulheres, conscientizar as mulheres que não fazer nada também tem risco. Sim. Né? E entender esses resultados. Então, as mulheres abaixo de 60 anos, houve uma diminuição importante do risco cardiovascular. E é daí que surgiu o conceito de janela de oportunidade, né? Eu até publiquei hoje isso, que quanto antes a gente começar a reposição, menor risco, porque o organismo não teve tempo de sofrer a falta do estrógeno, que é o que acontece na menopausa. A falta do estrógeno não deixa só a mulher infértil, muito pelo contrário, né? O estrógeno é responsável, junto com a progesterona e a testosterona também, mas o estrógeno é o principal, eles são responsáveis por mais de 400, 500 funções no nosso organismo. Já falei aqui também, né, que a menopausa Mas gera um caos eu acho que vale metabólico, né? repetir, porque a gente tem a gente acha que progesterona e estrógeno são hormônios simplesmente ovarianos e responsáveis pela reprodução. Então, e não é. Então pega daí, Paty. Não só não é, que se você for pensar, praticamente todas as células do nosso corpo têm receptores para estrógeno e progesterona. Então, a falta desses hormônios vai dar problema em todos esses órgãos. Então, na verdade, todas as especialidades dentro dos profissionais de saúde estão envolvidos com a deficiência de estrógeno, porque vai acontecer alguma coisa na tal da especialidade. Uhum. E a gente fica picotando, né, o ser humano aí na medicina convencional e não liga para os sintomas que não são da nossa área, mas no fundo, muitos sintomas que a gente pode até citar aqui, mas a gente fala deles toda hora, todos eles, na verdade, têm uma causa só, é a deficiência hormonal. E pode ter um tratamento só, que é a reposição hormonal. Isso precisa ficar muito claro. Porque senão a gente vai ficar dando um remédio para cada coisinha e no fim a mulher vai ficar cheia de medicamento e cheia de efeitos colaterais, né? O remédio para dormir, o antidepressivo, um remédio que vai regular a pressão, Colesterol. Né? Colesterol. E aí, quando você vê, você poderia estar fazendo um trabalho diferente, né? E aí, aqui que eu queria entrar também um pouquinho, né? Acho que a gente não terminou um pouco a história do New York Times, mas eu vou pegar esse gancho. O quanto... E que bom, né? O quanto a medicina tradicional evoluiu, né? Mas eu queria pegar um pouquinho o gancho da tua história, porque daqui a pouco eu já vou chamar o Caio, que eu acho que ela é muito interessante, né? Porque você é uma médica, ginecologista, mastologista, formada pela USP, né? Medicina tradicional, e que a gente, de certa forma, conhece a medicina tradicional como uma medicina que trata sintoma. Então, uma medicina que espera acontecer alguma coisa, né? Porque quando você tem sintoma, você supostamente já tem alguma coisa instalada no seu organismo para tratar o sintoma. Então, o que aconteceu na tua vida para a gente começar a entrar um pouco nesse lugar da saúde integrativa? É exatamente o oposto disso é a saúde integrativa que a gente vai falar já mesmo, né, Camis? Então, na verdade, eu sempre fui apaixonada por cuidar de pessoas. E a minha maior paixão e objetivo quando eu resolvi estudar medicina era impedir que as pessoas ficassem doentes, né? E aí eu me vejo lá no meu consultório, com muitos anos de formada, colhendo Papai Nicolau, pedindo mamografia. Ah, tá tudo bem, beijo, tchau, volto ano que vem. Resolve a sua vida, porque eu não posso fazer nada, porque você não está doente. Eu falo, gente, não é possível que eu estudei tanto, me dediquei tanto, e era estudiosa mesmo, sabe? E na faculdade que eu estava, assim, eu precisava estudar muito, mas eu estudava para aprender a diagnosticar e tratar a doença. Ponto. Mas não era aquilo que eu queria. Tudo bem. Aí, claro que a vida, né, me mostrou, veio de encontro ao meu pedido, e tudo caiu na minha cabeça, e eu mesma fui vítima, vamos falar assim, né? De tudo isso, eu entrei em menopausa precoce, mas eu não sabia, na verdade, antes, né, naquele período de transição, que a gente chama de perimenopausa, eu não entendia, eu tinha menos de 40 anos, e eu me sentindo super cansada, eu sempre fui um pé de boi, né, todo mundo me chamava de Duracell. De Duracell, porque
parava, trabalhava, coordenava o serviço de mastologia, residente, e parto de madrugada, e consultório, e tudo junto. E de repente eu cansada, exausta, tendo uma TPM absurda, enxaqueca. E eu falava, gente, não é possível, o que será que está acontecendo comigo? Ah, bem-vindo aos 80, você achou que ia chegar aos 40 de outra forma? Eu falava, gente, não é possível, é verdade isso, eu achei que era brincadeira. 40 é isso? Não é possível. Bom, com 42 eu estava em menopausa precoce, e aí eu me senti muito só mesmo. Tiraram meu chão porque eu estava no auge da demonização da reposição hormonal, né? E aí? Vou ficar assim? Dá para dizer que nessa época que você entrou na menopausa precoce, você mesma, que tinha uma formação tradicional, e mesmo os seus colegas ou quem você tenha procurado, você se sentiu desamparada? Dá para Total. dizer isso? Dá para dizer, eu fui totalmente desamparada. Ninguém queria fazer nada, porque eu sentava com os meus colegas e falava, gente, alguém entende o meu caso? Porque eu tinha uma tiroidite também. E na época a gente não associava as coisas. Tiroidite era uma coisa, menopausa não tinha nada a ver com tiroidite, né? E eu perguntava, será que tem a ver? Ah, não sei, talvez, veja bem, mas acho que é normal. E ficava naquele normal, ninguém fazia nada. Não, mas não pode usar, não usa reposição hormonal, não, porque, meu Deus, vai que você vai ter câncer de mama, vai que isso, vai que aquilo. E eu fiquei desamparada, de verdade. Só que eu não era eu, tinha baixado uma entidade ali que não era eu. E eu falava, Sei cadê bem eu? como é, sei bem como é. Eu fui sequestrada, levaram a Camila e nunca mais devolveram. Botaram um clone ali no lugar, né? Um clone piorado. É. É, foi isso. E aí que eu comecei, graças a uma grande amiga, inclusive, que estudava nos Estados Unidos, medicina funcional, gente. E ela falava para mim, e eu olhava torto, como assim? Eu estudei na USP, nunca ouvi falar disso, né? Não deve ser legal, né? Porque, como assim não me ensinaram isso, né? Não deve ser bom. E nem ouvi, ela tentou me falar umas 3 vezes e eu não escutava. E estava tendo um congresso aqui no Brasil, ela falou, bom, tô aqui por isso, vai lá e vê o que você acha. E eu fiquei chocada, né? Era eu, assim, em cada slide, um sintoma e uma explicação e um tratamento bacana. E todos baseados na reposição hormonal, que era diferente daquilo que, na verdade, eu tinha aprendido lá atrás. E como foi proibido, eu parei de estudar. Claro. Aliás, isso é uma coisa importante de se falar. Existe um hiato de conhecimento, porque nós, médicos, claro, né? Não é para dar, não é para dar, tá bom, não vamos fazer mal para os pacientes, não vamos nem estudar isso aí, para que eu vou ficar estudando uma coisa que não é para fazer? Fui estudar Não, mastologia, né? e acho que hoje os médicos que estão preparados para falar sobre isso foram estudar por conta própria. Sim, exato. Porque quando você lê o artigo do New York Times, assim, no final de tudo ainda se diz, né? Os estudos atuais não são considerados estudos padrões, se chega à conclusão de que o benefício é melhor que o risco, mas ainda está muito em cima das costas de cada médico, né? Apesar de tudo isso, né? Então, ou seja, os médicos dos anos 2000 para cá, quem resolveu estudar e quem resolveu se aprofundar nisso, teve que arregaçar a manga E e atrás. ir E eu atrás, fui né? para cuidar de mim mesma, na verdade, senão eu estaria doente já hoje, já faz 15 anos isso, né? Uhum. E, enfim, e graças a Deus que daí eu comecei a ver que tinha um outro mundo que eu não conhecia, o mundo da saúde e não o da doença. E aí que eu cheguei na saúde integrativa, né? Porque existe uma mudança de paradigma, você tem que estudar tudo de novo. Não é mais tratar da doença. A gente entra no conceito oficial de saúde, que é o bem-estar físico, mental, emocional, social, espiritual. Então, tem que ter um equilíbrio geral. E que tudo está interligado, né? Porque a gente trata muitas coisas separadas. Ah, minha dor de cabeça é uma dor física, não necessariamente, né? Pois é. E por que será que eu entrei em menopausa precoce? Né? Meu estilo de vida, é óbvio. Hoje, para mim, é muito claro. Naquela época, uma coisa não batia, não entrava na outra. Mas isso tudo, e já já a gente vai começar a falar melhor disso, mas só queria frisar que isso tudo é exatamente isso que você falou. Foi uma busca pessoal, né, em todo esse universo, né? E hoje, uma coisa que me veio à cabeça que é legal falar, é que assim, o estudo AI, ele foi o estudo mais caro do planeta de todos os tempos. Nunca mais vai ter um estudo daquele. Então não Sim, adianta a gente ficar esperando. E sim. hoje, os estudos que
comprovam os benefícios da terapia hormonal mais moderna são estudos observacionais. Não são estudos randomizados, controlados, que são aqueles com uma maior evidência científica, como foi o estudo Y. E é por isso que daí a gente tem que arregaçar a manga e vestir a camisa e falar, bom, se eu quero bem para o meu paciente, eu vou fazer. Eu não vou ficar esperando que ele não vai ter outro estudo, porque ele foi o mais caro, ninguém vai investir tanto quanto foi Sim. investido ali. Isso, Não, a indústria na farmacêutica. época tinha interesse farmacológico, Isso, tinha a empresas por indústria. trás patrocinando, né? Todos os estudos têm interesses comerciais. E não vai mais ter isso, gente. Não vai ter, não adianta esperar. E aí as mulheres vão ficar, como ela fala lá, né, no New York Times, todas sofrendo, como se fosse um processo natural. Ainda a gente tem que escutar isso. Muitos médicos falam isso, inclusive, né? Como eles não foram treinados para lidar com esses sintomas, aí é mais fácil consolar. Não, imagina, isso é um processo natural, faz parte da vida da mulher. Mas não Ele lembram. até é um processo natural que faz parte da nossa vida, mas eu acho que se a medicina evolui, tem coisas que a gente não precisa passar por esse sofrimento. Acho que é isso que você falou, né? A mulher, ela tem um sofrimento meio autorizado, meio regularizado, meio normalizado. Só mulher poderia ter filho, porque a mulher aguenta dor, porque a mulher aguenta isso, porque a mulher aguenta aquilo, quando na verdade não necessariamente. Bom, a gente está quase chegando na hora de chamar o Caio, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas que mandaram e algumas que estão colocando aqui. Eu só queria concluir esse assunto da terapia de repouso hormonal e aí, Paty, vou pedir para você me complementar, que é assim, gente, além de tudo isso que a gente falou até agora, de lá para cá também, os hormônios, a forma de produzir os hormônios evoluiu muito, então hoje os hormônios são produzidos biomolecularmente, né, com uma bioequivalência ao que nós produzimos, e eles administrados também pelas vias corretas, né? Então, só me complementa aí, Paty, para ver se eu não falei nenhuma bobagem, se eu aprendi direitinho. É que o risco varia com o tipo de medicação. Então, se é sintética, se não é sintética, se é igual a nossa, que é o bioequivalente ou não, ou se é igual ao do cavalo, ou enfim, como era antigamente. Depende da dose, se é uma dose mais alta ou mais baixa, depende da via de administração, que hoje a ideal e que diminui os riscos é a via transdérmica, através da pele. Na época era via oral, que a gente sabe que aumenta a inflamação, como eu falei. Então hoje a gente tende a não usar mais. Depende da associação com outros hormônios, no caso a progesterona, que é o regime que a gente fala. Então, tudo isso interfere nos possíveis riscos. Mas essa decisão do que usar é totalmente individualizada, porque tem pessoas que se beneficiam mais de uma coisa ou outra. Isso a gente só vai descobrir numa consulta muito bem E acho feita, também, né? e acho também que é o legal de dizer é que, enfim, cada médico tem a sua abordagem, mas a sua abordagem, por exemplo, é um cardápio de opções, que vai desde terapia de reposição hormonal até óleos essenciais, fito-hormônio, né? Suplementação. E aí, por isso que a gente foi atrás do Caio, e eu acho que eu vou chamar ele já daqui a pouquinho. E vou explicar a participação dele aqui nessa live, porque é muito descreditada também, né? Toda essa coisa sobre a saúde integrativa. Enfim, eu vou fazer as perguntas primeiro e aí a gente já chama ele daqui a uns 3, 4 minutinhos. Vou tentar fazer todas as perguntas que nos mandaram. Eu vou juntar uma pergunta que se repetiu muito, porque a Luíse, que é uma seguidora nossa, muito querida, mandou uma DM, eu até ia convidar ela para participar da live, e no final achei que ia ficar muita gente. Mas a Luíse participa de um grupo de mulheres que entraram na menopausa precoce. E muitas perguntas vieram desse lugar, né? E aí eu falei, putz, incrível, porque aconteceu com a doutora Patrícia. E acho que a maior dúvida é como escolher. O que veio, tá? Juntando todas as perguntas. Como escolher uma ginecologista para cuidar de uma menopausa precoce que não trate com anticoncepcional e se o tratamento é igual para uma menopausa que não foi precoce? Gente, o ponto A é o seguinte: menopausa precoce é a principal indicação formal de terapia de reposição hormonal. Uma mulher abaixo de 40 anos que entra na menopausa vai ficar
mais do que metade da vida dela sem estrogênio, como a gente já falou aqui, vai aumentar muito o risco de morbidade e mortalidade. Não pode ficar sem hormônio. Então, é indicação formal, a não ser que ela tenha uma contraindicação, claro, né? É Sim, sim. importante. Então, assim, é igual o tratamento, não é com anticoncepcional, é com terapia hormonal igual da menopausa, é uma menopausa, né? E no mínimo dos mínimos, ela tem que tratar até a idade que uma mulher entraria numa menopausa, uma idade É média, que quase é como se ela 50 anos. simulasse a produção daquele hormônio até que a idade dela naturalmente parasse de produzir aquele hormônio. É mais ou Sim, menos isso. Falando de um jeito exato. É mais exatamente nós aqui. isso. É Tá, exatamente isso, mas não precisa parar aí, isso é no mínimo, né? tá. Outra pergunta. Como e por que, e se existe alguma relação da menopausa associada à tireoide? Ixi, esse assunto é complexo. No caso que eu disse, da tiroidite de Hashimoto, existe, então, uma doença autoimune que produz autoanticorpos, é uma doença sistêmica, e os anticorpos antiperoxidases que atacam a tireoide, atacam o ovário também, levando uma oforite, uma inflamação do ovário, podendo levar a uma perda de função. Isso é Uhum. uma coisa. Outra coisa é que o ovário, para produzir os seus hormônios, ele precisa ter o seu receptor ativado, e seus receptores são ativados pelo T3, que é um hormônio que vem a partir do T4, que é produzido pela tireoide. Então, existe, a gente já falou aqui várias vezes, uma hierarquia hormonal e aquele dominó, né? E, e que se não tem um hormônio de uma glândula, a outra vai sendo afetada. Então, sem tireoide, não tem ovário funcionando bem também. Por isso que eu falo que a gente tem que olhar a mulher como um todo. Não adianta também fazer terapia de reposição hormonal da menopausa com estrógeno e progesterona e esquecer de olhar tireoide, esquecer de olhar adrenal, esquecer de olhar todo o resto. A mulher é um todo e tem que ser olhada como um todo. Viva a saúde integrativa. Yes. É, várias perguntas também sobre chip. Então, os implantes, né? Não gosto muito Pois dessa é, os palavra. famosos implantes. Então, eles são bastante interessantes, mas eles não são a primeira opção, tá? É, eu acho assim que eu, particularmente, gosto mais de ter uma coisa que a gente possa controlar inicialmente. Então, até para a gente entender a resposta daquele organismo que é totalmente individual, daquela mulher que é única, um gel transdérmico a gente controla muito mais facilmente. Quando começa a ficar alta dose, a gente consegue baixar. Se está baixo, a gente consegue subir, suspender se precisar. E o chip, né? O implante, mais difícil. Mas Sim. é uma opção. Não foi liberado pela Anvisa porque ele entra na classe dos manipulados, né? Então, tudo que não é de indústria farmacêutica não é liberado pela Anvisa. Então, não é porque é ruim, é porque é uma legislação, né? Não cumpre a Não, e legislação. porque também o uso também foi usado de uma maneira, vamos falar a verdade, né? Errônea, o tal do chip da É, beleza, com a progesterona sintética, né? Então, assim, tem um lado, mas também tem o outro que, né, sempre saiu é aí assim. saiu uma galera aí implantando o chip da beleza, quando na verdade precisa tomar cuidado com não dá para pensar só na beleza sem pensar na saúde, né? Saúde é beleza. É isso mesmo. E tem que ter um perfil para usar, tem que ser muito bem escolhido caso a caso, mas tem seu lugar. Tá, eu vou fazer a última pergunta e aí a gente já chama o Caio. Que eu acho que essa pergunta é bem boa também. Ó. Tive câncer de mama e tenho muita dúvida se devo barra posso fazer reposição hormonal. Que eu acho que esse é um grande tabu também, né? Que a reposição hormonal dá câncer e quem já teve câncer de mama não pode. E parece que tá meio que as coisas estão meio sendo revistas nesse setor, né? Estão sendo revistas, mas ainda é uma contraindicação, sim. Tá. Quem tem história pessoal, quem teve câncer de mama, não é familiar, é a própria mulher, teve câncer de mama, é contraindicada a reposição hormonal, mas é uma contraindicação relativa. Por quê? Não existem estudos randomizados, controlados, com boa evidência, de segurança. Ou Uhum. seja, não tem estudo que comprove a segurança. Mas também não tem aquele que comprove que vai fazer mal e que vai piorar.
Porque tem dois estudos suecos, inclusive, que um deu um resultado oposto ao outro, mas o N era pequeno, são poucas mulheres. Um falou que não acontecia nada e o outro deu uma pequena piora. Então, de novo, caso a caso. Então, Sim. uma mulher com um câncer de mama, que está péssima, deprimida, não dorme, tomando quilos de remédio, poderia usar? Sim, desde que ela seja conscientizada de tudo isso, de que não E tem que o estudo, benefício, nesse caso, porque tem supera que o ser risco. colocado na balança, Uhum, né? Um sempre. benefício que supera o risco, porque também não adianta você viver sem qualidade de vida, né? É, É uma loucura, né? sim. Fala, Não, eu Paty. só ia complementar que hoje a gente está começando a mudar a ideia nos casos de câncer de mama com receptor hormonal negativo, né? Já que não é um câncer que se alimenta de hormônio, né? Uhum. Então, nesses casos, a gente tem mais coragem de tentar quando o benefício vai ser muito maior do que o risco, né? Mas não tem N suficiente para falar, ó, pode ou não pode. Não adianta, né? Ninguém, e esse estudo nunca vai existir, porque ninguém vai pegar uma mulher com câncer de mama e vai fazer um teste com ela. Sim, É eticamente errado, né? claro. Nunca vai existir, né? Então, se a mulher deseja, se ela entende e acha que vale a pena para ela, ok. É uma decisão compartilhada, né? Sim, é uma decisão médico-paciente e com um médico instruído, né? Porque a Sim. gente escuta cada coisa aqui que Uhum. antes de eu chamar o Caio, eu vou fazer só uma última pergunta, porque também foi uma pergunta recorrente, e eu acho que é uma informação que a gente repete muito aqui, que é importante dizer, né? Aqui agora apareceu e elas mandaram também. Ah, entrei na menopausa com tantos anos. Quando eu começo a reposição? Eu acho que o mais importante dizer, e que muitas mulheres acham, que não é nem só a reposição, mas qualquer coisa que você for fazer para cuidar da sua menopausa, você não tem que esperar a sua menopausa chegar, né, Paty? A resposta é ontem, né? Tem que É. começar a fazer alguma coisa ontem, não é para ficar esperando nada. Cada dia que você espera, mais um risquinho vai se somando aí para a sua saúde piorar, né? Então, quanto antes, Porque aí melhor. você vai lidar com doenças crônicas e não mais com esses sintomas que ainda não se transformaram em uma doença cardiovascular, uma doença, sei lá, uma diabetes, uma Demência. demência, enfim, né? Uhum. Bom, então, o que é importante dizer a Paty teve toda essa hepática, eu já sou íntima, doutora Patrícia, teve toda essa trajetória da medicina tradicional e a partir de viver, né, uma experiência pessoal, teve essa busca pela saúde integrativa. E hoje a gente vê, a gente fala muito aqui, a gente começou a falar muito sobre essa coisa de estilos de vida, os pilares, alimentação, sono, suplementação. E a gente vê que ainda existe uma resistência muito grande pela parte da medicina tradicional em relação a isso. E aí veio a ideia de convidar o Caio, que é um professor, pesquisador, ele é vice-presidente da Cabicim, que é um consórcio de saúde integrativa do Brasil, e doutorando, né? Assim, ele vai se explicar, naturólogo, enfim, e aí para a gente poder falar um pouco desses estudos, dessas comprovações. Deixa eu ver se ele já está aqui. Enquanto você chama o Caio, eu vou falar que eu admiro demais o Caio. Ele é um profissional incrível. Não tem pessoa melhor para estar aqui hoje falando desse assunto, gente. Tem que aproveitar muito. Não, já sei que nós vamos ter aula aqui. Olá, Deixa eu ver se eu consigo mudar essa câmera aqui. Pronto. conseguiu. Tô. Muito Olá, Oiê! bem-vindo. prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Caio, você sabe que esse perfil vai fazer quase 4 anos e hoje eu me dei conta que é a primeira vez que a gente entrevista um homem aqui. Mas Olha é o só, Caio Portela, que gente. honra, que Então, assim, honra. eu te apresentei, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre os seus estudos, sobre o que você faz, porque não tenho capacidade de explicar. Uhum. Bom,
eu sou naturólogo de formação, né? A naturologia é uma profissão relativamente recente no Brasil, é um bacharelado, né? De 4 anos, que estuda essa perspectiva que a gente vai falar hoje, que é a saúde integrativa, né? Então, os naturólogos são conhecidos em outros países como naturopatas ou médicos naturopatas, né? Então, assim, tem vários tipos de formação em naturopatia, mas o equivalente seria a medicina naturopática, como a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, trabalham com essa perspectiva de usar plantas medicinais, né, de usar terapias de medicinas tradicionais, né, usar medicina chinesa, usar yoga, usar saberes ancestrais integrados dentro da lógica do modelo convencional de saúde, o modelo biomédico, né, para assistir as pessoas, para trabalhar numa perspectiva de prevenção e promoção da saúde, mas também de tratamento, né? Então, a naturologia é um pouco dessa construção, né? Eu atuo na clínica um pouco mais de 12 anos e fui para a área de pesquisa, né? Atendo também, mas fui bastante para a área de pesquisa, fiz mestrado em saúde pública. Atualmente eu faço um doutorado na Faculdade de Medicina ali na USP. Hoje foi meu exame de qualificação, inclusive. Nossa, que bacana. E minha linha de pesquisa é climatério, né? Desde o meu mestrado, que eu pesquisei um pouco do efeito da meditação para mulheres no climatério, né? Então foi um ensaio clínico que está publicado já. E agora eu estou estudando um pouco da síndrome geniturinária do climatério, que é um problema bem recorrente, enfim, e eu estou usando também, dessa vez, uma pesquisa com plantas medicinais, né? Estudando aí, fazendo um estudo piloto de um creme com um extrato de fitoterápico para essa condição. Mas, e aí, o CABCIM no meio disso tudo, né? O CABCIM hoje é uma rede de pesquisadores, né? Uma rede que tem aproximadamente 500 pesquisadores do país todo. Nós trabalhamos muito em conjunto com a Organização Pan-Americana da Saúde, né? Um dos trabalhos que a gente mais fez foi os mapas de evidência das práticas integrativas e complementares. Então, a gente foi levantando várias revisões sistemáticas e organizando essa literatura. A gente tem agora 22 mapas publicados na Biblioteca Virtual em Saúde, lá da Organização Pan-Americana da Saúde. Eu sou um dos coordenadores desse projeto e a gente tem mais 5 mapas agora em curso, né, dentre vários temas. Vai ter mapa novo aí saindo de cannabis, vai ter mapa de bioenergética, vai ter mapa de várias outras terapias que a gente valoriza aí dentro desse cenário da saúde integrativa. Então, fazendo um resuminho, eu atuo mais ou menos nesse cenário todo do consórcio, com vários projetos de pesquisa, com a Fiocruz, com a USP, com a Unifesp. A gente está sempre aí se articulando com vários atores e até de outros países, assim, enfim. Um Bom, pouco isso. super interessante e vou te contar que a gente, enfim, chegou até você por conta da doutora Patrícia, foi ela que te indicou. E, na verdade, eu vou fazer umas perguntas assim de leiga, porque eu acho que é legal a gente fazer pergunta de leiga mesmo, né? A primeira coisa eu sempre falei em medicina ayurveda, medicina chinesa, e um belo dia alguém me disse, olha, você não pode falar medicina chinesa, você não pode falar medicina ayurveda, porque a medicina tradicional, isso não é reconhecido como medicina, não tem estudos, não tem comprovação, e não tem isso. E aí, quando a gente começou esse trabalho com a doutora Patrícia, já lá 4 anos atrás, e a doutora Patrícia já trabalhava nessa área de saúde integrativa, e acabei virando paciente dela muito por conta disso, porque eu também gosto muito desse olhar para o todo,
tudo, né? E eu acho que é muito interessante que a gente possa conhecer, ter informação para poder montar aquilo que a gente quer, né? Então, por exemplo, eu só quero me cuidar com planta, eu quero misturar alopatia com planta, eu quero, né? E eu acho que nesse lugar da menopausa, que é um lugar onde a gente tem pouca informação, tem pouco acesso, e ainda veio esse lugar da THR, da terapia de reposição hormonal, que foi completamente demonizada. Foram muitos anos de mulheres passando por essa fase de uma maneira muito cruel, assim, né? E que, graças a Deus, estamos aqui hoje conseguindo trilhar aí novos caminhos para, quem sabe, as próximas gerações passem disso de uma maneira mais suave. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é justamente sobre isso, assim. Por que tem essa resistência tão grande em relação às medicinas e à saúde integrativa como um todo? Você que é um pesquisador, um professor. Então, vamos lá. Eu acho que a questão são vários fatores, né? Então, acho que um dos primeiros fatores talvez um tanto de preconceito, né, Camilo? Acho que a gente tem um preconceito, um desconhecimento da área, né? Então, muitas pessoas falam de um lugar de não conhecimento, de não apropriação das evidências, de não apropriação do que se trata, né? Bastante comum, né? E, inclusive, você encontra pessoas assim de grande capacidade de disseminação do conhecimento, que tem um olhar assim completamente enviesado em lugares de fala muito importantes, né? Assim, por exemplo, às vezes eu vejo o Instituto Questão Ciência fazendo uns posicionamentos usando a ideia de ciência, mas não reportando de fato o que está na literatura. Tipo, falando que algumas coisas não têm evidência, misturando tudo num balaio só, dizendo que é tudo igual. E, de fato, assim, esses recursos integrativos, eles não são todos iguais do ponto de vista de evidência. Isso é o primeiro ponto, né? Você tem algumas áreas que têm evidências robustas para várias condições de saúde que você pode usar e que, inclusive, estão listadas em guidelines internacionais de várias sociedades de saúde da mulher, de climatério, de vários tipos de abordagens e temas, né? Exatamente. A própria, o próprio NANS, né? Que é a sociedade norte-americana, tem guidelines com várias dessas práticas, com yoga, com meditação, recomendando várias técnicas que são usuais. A gente sabe dos benefícios disso, porque tem um monte de revisão sistemática, simples assim. Você pega a meditação, o nosso mapa de meditação tem 191 revisões sistemáticas, quer dizer, de estudos clínicos. É gigantesco, né? Você contar que você tem 191 revisões sistemáticas de estudos clínicos é um volume muito grande e significativo. Yoga também tem uma quantidade imensa, tem acho que 170 revisões, uma coisa assim. E na área de medicina chinesa, por exemplo, já tem mais um monte. Então, acho que um primeiro ponto um desconhecimento da área, né? Aí você tem um grupo de pessoas meio radicais, assim, que tem uma visão bem materialista da coisa, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, bem positivista, bem materialista, e tudo que questiona essa base teórica, né? Porque o próprio materialismo, do jeito que ele é uma teoria, né? A gente não tem nenhum experimento que prove o materialismo, que não abra espaço para outras formas de pensamento. Isso não é um dado científico, isso é uma teoria, né? Como várias outras teorias, a gente tem um grau de incerteza muito maior do que um grau de certeza do ponto de vista de cosmovisão hoje, né? Então, é preconceito mesmo, né? Então, quando você vai para a área de medicina chinesa, por exemplo, você tem centenas de revisões sistemáticas com resultados maravilhosos e um monte de coisa, né? E tem um tanto de outras coisas que não tem estudo, ninguém foi fazer pesquisa, e tem um tanto de outras coisas que tem estudos dizendo que não funcionam também, né? Como toda a área, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse preconceito, que eu acho que é importante, né? E o segundo ponto é também o entendimento do que se trata, o que é saúde integrativa, né? Porque saúde integrativa não é alternativo, e durante muito tempo isso foi disseminado dessa forma. É um tratamento alternativo. O paradigma do alternativo é o paradigma do ou, né?
Então, ou eu sigo por um caminho, ou eu sigo pelo outro, e eles não se relacionam, eles são às vezes antagônicos, né? A gente já superou isso do ponto de vista epistemológico, né? Não faz sentido você pensar ou no mundo que a gente tem hoje, né? A gente tem que somar, né? Você tem que fazer o melhor para aquela pessoa que você está atendendo. E se o melhor é somar os dois mundos, né? Eu vou aproveitar o melhor que esse mundo tem e vou aproveitar o melhor que esse mundo tem e vou caminhar junto para o benefício do paciente, da pessoa que eu estou atendendo, né? Sim. É claro que o modelo biomédico, né, a medicina moderna tem limitações, né? E aí a gente preenche essas lacunas com outras coisas, né, com outras abordagens. Genial. Agora, Maravilhoso. conta um pouquinho dessa tua vivência, experiência, esse estudo aí de climatério, né? O que e acredito que foi dentro da saúde integrativa, né? O que você pode dividir aqui com a gente? Ia fazer exatamente essa pergunta. Bom, a minha, assim, eu tenho uma história interessante, assim, com a ginecologia, com a saúde da mulher. Eu posso dizer que não foi uma coisa que eu fui procurar, mas uma coisa que a vida me colocou nesse lugar e muitas vezes consecutivas eu fui colocada nesse lugar, assim, por motivos, não sei, de sincronicidade, enfim, não sei qual é a palavra, mas eu fiquei muitos anos no ambulatório de climatério, saúde do adolescente primeiro, né, de ginecologia, ali no Hospital das Clínicas, como voluntário. Então, fiquei 7 anos lá, fiz muitos trabalhos no programa de saúde do adolescente. Depois, fui casado com uma parteira que trabalhava com ginecologia natural. Depois, ajudei a fundar a pós aí de ginecologia natural, que acho que a Patrícia já mencionou em algum momento, né, do Instituto de Ginecologia Natural. Enfim, ajudei a estruturar essa área. E agora, no mestrado, eu fui fazer uma pesquisa com meditação para o tratamento da insônia no climatério, né? Então, a gente foi verificar justamente esse ponto, né? Como que as técnicas de meditação elas podem melhorar a queixa de insônia, que é muito comum, né, durante a transição menopausal, por conta de vários fatores, de fogacho, mas também de fatores psicossociais, né, e várias mudanças que acontecem na fase. E foi um resultado bem legal, né? A gente fez um estudo randomizado, ensaio clínico randomizado, e deu um resultado, foi super legal, a gente publicou, esse trabalho ganhou prêmio no congresso da SOGESP, há 3 ou 4 anos atrás. A gente ganhou em quarto lugar num congresso enorme, enfim, teve bastante destaque na época, foi um trabalho interessante. E agora no doutorado eu estou fazendo uma pesquisa usando o extrato de repolho, né? O repolho ele tem propriedades cicatrizantes, né? E de recuperação de pele e mucosa. E a gente está testando isso para síndrome geniturinária da menopausa, que é uma condição que vem por conta da queda dos níveis hormonais, tem uma mudança de pH lá e uma mudança de microbioma, né? Os micro-organismos mudam dentro da parede vaginal e aí isso gera... assim, os estudos mais recentes atribuem a mudança de microbiota, né? A mudança da irrigação da parede, o ressecamento, a dor em relação... Um dos fatores mais importantes é o microbioma, mas é um E é fator interessante falar, ainda né? que... Porque hoje em dia já se fala muito sobre a microbiota intestinal, mas se fala muito pouco sobre a microbiota vaginal. A gente até já fez alguns posts aqui e vem uma cara de meio microbiota vaginal. Como assim? E é bacana esse assunto, né? Porque para tratamento, quase que não tem um tratamento que complementa a terapia hormonal, né? Na síndrome geniturinária. E muitas mulheres com câncer de mama e muitas mulheres com contraindicações precisam, né? Porque a síndrome geniturinária traz consequências horríveis na qualidade de vida da mulher, né? E esse estudo da microbiota é muito interessante, porque daí não é mais o estrógeno agindo diretamente ali, piorando, né?
a mucosa, e sim o estrógeno, que impede o crescimento da microbiota, e a partir daí que acontece essa piora. Muito legal isso aí. É bem interessante essa modulação que ele faz, né? Ele cria um ambiente seletivo, você tem uma mudança de pH, né? A presença do estrogênio gera uma mudança de pH, e aí você tem uma mudança de microbiota, enfim. Esse foi um tema bem discutido no último congresso da Sociedade Norte-Americana. Eu estive lá em Atlanta no final do ano passado. Esse foi um dos top temas discutidos lá como um tema inovador, né? Enfim, é bem interessante essa relação. Tem muita coisa para ser estudada, são terapias caras ainda, mas é de fato uma opção. Mas tem muitas lacunas ainda para entender essa cadência, assim. Até eu estava ouvindo antes vocês fazendo a discussão da terapia, né, de reposição hormonal, que hoje não é mais tanto tabu, né? Tem várias mudanças, a dose mudou, né? As vias de administração evoluíram, várias coisas evoluíram, né? E, e de fato, quando a gente vai para uma visão integrativa, né? Se você mudar a chave para uma visão vitalista, você vai atuar de uma outra forma, né? Você vai pensar de uma outra forma. Você pode até associar a terapia de reposição, e ela é ótima, ela é benéfica, mas você tem que pensar, por exemplo, na lógica da medicina chinesa, você vai entender que a menopausa precoce, ela é um desgaste, né? Um desgaste precoce da energia do rim, né? Que é o que gera essa possibilidade da função sexual, né? Toda a função sexual ela deriva dessa energia do rim. Então você tem práticas, né, e terapias para você fortalecer isso, para você não ter esse declínio precoce, né, e para você recuperar essa energia ao longo do tempo, né? E aí tem tanto fitoterápico, medicamento, quanto muita prática corporal, alimentação, autocuidado. Então você tem uma lógica assim de fortalecer o organismo para que ele não expresse aquele sintoma. É uma lógica diferente. Eu não estou mirando diretamente o mecanismo de adoecimento, mas eu estou mirando o mecanismo que impede aquele processo de adoecimento, né? O que reverte ele ao longo do tempo. Né? É quase como se fosse um fortalecimento celular que, consequentemente, segura esse processo de, entre aspas, envelhecimento. Porque a menopausa, quer queira ou quer não, ela é um marco do envelhecimento feminino, porque é o teu organismo dizendo, olha, a partir de agora eu não produzo mais e mais e mais e mais essas coisas, e a partir do momento que eu não produzo essas coisas, a gente vai entrar aqui num efeito dominó, né, cadeia, que vai começar a comprometer tudo. E aí que vem alimentação, estilo de vida, o quanto isso, né, quanto a gente não tem ideia, né? Uma vez eu fiz uma entrevista com o Dr. Ricardo Balcinelli, não sei se você conhece, mas ele é um médico, hoje já foi clínico da medicina tradicional, mas hoje acho que ele trabalha mais com antroposofia. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ele fala, a gente fala muito sobre genética, porque a minha genética é boa, mas eu vou te falar uma coisa, 20% é genética, 80% é estilo de vida. E aí a gente fez uma matéria sobre isso e eu achei super interessante, porque é muito sobre isso, né? E a gente não tem como é que eu vou dizer, essa consciência, né? Da maneira como a gente age e como a gente cuida da gente, do nosso entorno, quanto isso impacta na nossa saúde, né? Eu ia falar uma coisa que hoje a gente fala bastante de modular os hormônios a partir do estilo de vida, né? A reposição hormonal seria a cereja do bolo, mas se a gente conseguisse fazer isso através de mudanças do estilo de vida, que engloba exatamente isso que você falou, né? A alimentação, o exercício, as práticas todas, que na verdade não são, são práticas terapêuticas, são práticas de estilo de vida daquele povo, né? No Oriente. A gente conseguiria modular de uma forma a equilibrar e não precisar repor nada, né? E tem os estudos das Blue Zones também que mostra isso, né? Não exatamente com as práticas vitalistas, mas com um estilo de vida mesmo mais simples, né? Então,
tudo isso é importante da gente colocar na conta, né? E na conscientização da população, porque Não, o brasileiro tem um estilo de vida muito, muito, muito errado, né? não, e eu brinco com a Paty, porque quando a gente começou a relação paciente e médica, era assim, não, você tem que dormir bem. Mas eu falava, gente, mas não é apertar um botão e falar para o meu cérebro que você tem que dormir bem. Só que, na verdade, de certa forma não é apertar um botão, mas é eu começar a criar uma série de hábitos e de rituais que vão impactar diretamente no meu sono, né? A doutora Patrícia sempre fala aqui, né, que o hormônio mãe é a melatonina, né? É o primeiro que começa a cair aí uns 40 anos, que é o nosso hormônio meio responsável pelo sono. E aí eu acho que é interessante porque, olhando de uma maneira integrativa, não é também porque uma coisa está caindo que a gente vai aceitar que aquilo é daquele jeito e que não existe nada no meu entorno que eu possa fazer, né? Peraí que tem uma pergunta aqui da Fê, ó. Existe algum estudo que fala que quem tem estilo de vida saudável, povos das Blue Zones, por exemplo, precisam de menos reposição hormonal? Sim. Olha, com certeza. Eu acho que um dos fatores, né, é você avaliar que a própria ideia de uma sintomatologia de menopausa, ela não existe em todas as culturas. Ela não existe como associada a necessariamente um problema, né? Então, tem muitos fatores socioculturais, né, relacionados a estilo de vida, alimentação, eles são determinantes, né? Eu tô com uma revisão feita sobre isso, né, sobre fatores socioculturais e sintomas da menopausa, uma revisão sistemática, que eu não publiquei ainda, mas ela já está aqui meio no forno para publicar, que mostra um pouco dessa relação, né? O quanto que existem vários fatores que influenciam, desde a alimentação, o suporte que você tem, o meio ambiente que você está inserido, né? Se o lugar é arborizado ou não, né? Se você tem um estilo de vida mais estressante ou menos estressante, tudo isso desgasta, né? O teu corpo, desgasta a tua energia vital. É bem importante, é um fator totalmente relevante. Estimula inflamação e oxidação, né? Que são os principais, que é a principal fisiopatologia do próprio envelhecimento, que a gente chama mal sucedido, que tem gente que não gosta, mas que traz as doenças e a valorização dos sintomas. Então, esse estilo de vida das Blue Zones e dos povos orientais, eles são estilos de vida anti-inflamatórios, antioxidantes, né? Com todas as práticas de meditação, de yoga, de comer frugalmente, vegetais que têm total manejo do estresse, dormir bem, seguir o ritmo circadiano, né? O ritmo da natureza, o próprio contato com a natureza, faz toda a diferença nesse processo, né? Agora, bom, passou muito rápido, a gente já vai ser derrubada, já vai ficar o convite para a gente voltar aqui, porque tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou deixar aqui uma última reflexão, tá? Eu, Camila, não vou conseguir morar numa Blue Zone, não vou conseguir ir para um monte tibetano, adoraria, mas não vou, tá? Gosto de tomar um vinho. Existe há uma esperança para mim? Claro que tem, Camila. A gente traz essas práticas da natureza para dentro da nossa rotina, né? Então, quando você não está dentro da natureza, você tem que trazer a natureza para dentro da tua vida, né? Então, uma das formas é você ter uma alimentação, né, que de fato, né, presencia essa natureza, essa variedade, alimentos frescos, de qualidade. É você ter uma atividade física, né, você ter esse contato de modulação, né, das práticas de saúde mental, e desenvolver mecanismos endógenos. Isso é um ponto muito importante. Eu posso tratar a ansiedade com ansiolítico, eu posso tratar a ansiedade aprendendo a meditar. Às vezes o efeito das duas coisas é igual do ponto de vista estatístico de significância, só que ao longo do tempo, quando você desenvolve o autocontrole interno, endógeno, dessa ansiedade, isso se desdobra
numa capacidade que vai tocar várias outras dimensões da tua vida, completamente diferente de tomar ansiolítico. Uhum. Então, tudo que você conquista endogenamente é mais difícil, é um desafio, né? Você tem que se esforçar para ganhar, mas você ganha muito mais. Você tem um ganho imenso, né, em É cima quase daquilo. como se meu cérebro fizesse sempre o mesmo caminho e eu ensinasse a ele a fazer um percurso diferente. Isso. E você ganha uma capacidade nova, né? Que não depende de nada externo. Você encontrou um caminho próprio, né? E você saiu mais resiliente. Você ganhou adaptabilidade e resiliência com aquela intervenção. Muito E interessante. para isso a gente tem que parar de viver muito para o mundo externo, para fora, e tem que ir para dentro, né, gente? Porque aí a gente vai se autoconhecer, vai começar a entender os nossos mecanismos e as respostas, né? Ah, vamos ver se dá tempo, mas há 2 anos e meio atrás eu conheci a Karina Greco, que é uma professora de yoga, Iyengar, né, Maravilhosa. sênior, e é uma yoga que trabalha muito a permanência, e ela tem um estudo muito interessante, eu experimentei isso no meu próprio corpo, sobre as invertidas, né, e o quanto a invertida na permanência, ela estimula a hipófise, o hipotálamo e os benefícios dessas posturas, né. E quando ela me contou isso pela primeira vez, eu falei, tá. E eu já sou bem do mundo integrativo. Mas quando eu experimentei isso no próprio corpo, né, ela brinca e fala assim, olha, você não deve você fazer nada. São 3 posturas, que eu não vou falar aqui que os nomes são complicados, mas são 3 posturas de invertida. Faz 5 minutos de cada uma todo dia. E virou meio meu remédio. E quando eu desando e não faço, assim, é imediato. Então, acho que tem uma coisa que eu sinto no meu próprio corpo em relação à saúde integrativa, que é o estilo de vida, alimentação, atividade física, esse manejo do estresse, você sente no próprio corpo. É uma experiência que não tem como. Quando você faz, né? Você sente a consequência no seu próprio corpo. Então, não tem como não provar isso, né? É isso. Bom, gente, eu queria agradecer muito vocês dois e, de novo, acho que a gente vai se organizar para vocês voltarem mais vezes. Adorei o papo, Caio, foi um prazer te conhecer. Vocês querem deixar algum recado? Caio, você comentou de uma plataforma do Hospital das Clínicas sobre menopausa, né? Não tem uma plataforma? Sim, tem um perfil, né, com algumas informações. A gente tem um projeto de informações para climatério, que é o Menopausando. Né? Vocês podem seguir lá o @menopausando no Instagram. E o site do Cabsim também tem um perfil, @cabsim.br. Vocês podem seguir lá, tem várias informações sobre saúde integrativa, enfim. No próprio site cabsim.org.br tem um monte de informação. Quem gosta de evidência tem um monte de coisa lá. Tá, eu vou deixar esses arrobas na hora que eu deixar a live, na legenda da live. E você, Paty, quer deixar um recado, Eu mandar um... queria, eu queria agradecer imensamente ao Caio, né, por ele estar aqui, eu tenho uma admiração Eu muito que grande por agradeço. você, Caio. Obrigado por eu estar lá na pós de ginecologia natural, graças ao Caio também. Imagina, eu que E você, agradeço. nossa, e a credibilidade que você traz para desmistificar tudo isso é incrível, né? E eu agradeço de coração. E queria deixar uma pergunta para todo mundo pensar aí: como cada uma de vocês está cuidando da própria saúde, né? Dentro dessa visão integrada. E obrigada, Camis, também pela oportunidade, né, da gente estar aqui. Você já é de casa, não tem nem que agradecer. Excelente pergunta para a gente ficar nessa terça-feira aí, pós-live. Então, um beijo grande e muito Obrigado, obrigada. Patrícia, Camila. Beijo. Obrigada, Até! um beijo para todos também.